Glória a Deus, que a paz e a graça vos sejam multiplicados, amém? Vamos para mais um dia de leitura do nosso livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E o tema da unidade 11, que nós estamos dando início hoje, é o povo do reino, tá certo? Vamos orar. Pai, graças te dou por cada momento que o Senhor tem nos despertado a fazer Tua vontade. Capacita-nos mais e mais, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, o povo do reino, Vicente Paulo e os indianos. Nossa associação em Vancouver tinha decidido que faríamos tudo o que Deus nos mandasse fazer a fim de alcançar todas as pessoas com o Evangelho. Certo dia eu ia dirigindo meu carro pela rua de Vancouver quando vi alguns índios orientais, como costumávamos chamar os indianos. Tínhamos ali uma comunidade de uns 60 mil pessoas proveniente da Índia. Reconheci neste momento que não tínhamos nenhuma congregação de indianos. Nessa época, nenhum grupo evangélico em Vancouver tinha qualquer trabalho visando alcançá-los. Deus pôs um grande desejo em meu coração de alcançar os indianos. Comecei a compartilhar com nossas igrejas a necessidade de ter uma congregação entre aquelas pessoas. Em nossa área havia muito preconceito contra os indianos. Que a igreja estaria disposta a sustentar uma missão entre um grupo étnico contra quem a comunidade tinha tanto preconceito? Isso iria exigir um considerável ajuste na maneira de pensar de alguma igreja em nossa comunidade. Compartilhei essa necessidade e pedi às pessoas para que orassem a fim de que Deus nos mostrasse como Ele iria alcançar aquela população por nosso intermédio. Oramos e então passamos a observar com grande expectativa para ver como Deus desenvolveria o seu plano. Fizemos um ajuste em nossa vida para receber o que Ele ia nos dar. Queríamos nos aprontar para isso, a fim de que, quando Deus começasse a se mover em nosso meio, pudéssemos nos ajustar a Ele imediatamente. No final do verão, um pastor me telefonou e disse: Harry, aconteceu uma coisa excepcional em nossa escola bíblica de férias. Tivemos um grupo muito grande e 60% era de indianos. Compartilhei com ele o que estávamos fazendo e perguntei: você seria capaz de perguntar à igreja se ela estaria preparada para sustentar uma missão entre os indianos? Ele fez isso e a igreja concordou em manter o trabalho. Então eu disse que deveríamos orar para Deus nos dar um pastor habilitado a trabalhar com aquelas pessoas. Então não tinha a menor ideia sobre onde encontrar um homem assim, mas Deus sabia. 2 meses depois recebi um telefonema. Um homem com um forte sotaque disse: meu nome é Vicente Paulo. Eu e minha esposa nascemos na Índia. Organizamos 5 igrejas lá. Estou me formando agora no seminário de Louisville, Kentucky. Deus colocou no meu coração que devo ir para Vancouver a fim de iniciar um trabalho entre os indianos. Existe essa necessidade aí? Ele veio e Deus arranjou todo o seu sustento. Deus é bom. Versículo para decorar dessa semana. 1 João 1,7. Se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Dia 1. Como uma missão diante do mundo. Vamos lá. Quando respondi ao convite de Deus para um relacionamento íntimo de amor com Ele, você é introduzido numa parceria com Ele. Deus colocou você num corpo local de crentes junto. Você formam o corpo de Cristo em sua comunidade. Como a cabeça de sua igreja, Cristo está guiando sua igreja e agindo por meio dela para realizar a vontade do Pai? O Espírito que une vocês aos outros crentes na igreja local também o une a todos os crentes. O povo de Deus de cada corpo de Cristo local é parte do reino de Deus. Os cristãos são o povo do reino
e o próprio Cristo é o Rei eterno sobre seu reino. Ele nos fez reinos sacerdotes para Deus seu Pai. Apocalipse 1:6. Nessa parceria com Cristo como Rei, você se torna envolvido em sua missão de reconciliar com Deus um mundo perdido. Estar relacionado com Cristo é estar envolvido em uma missão com Ele. Você não pode manter um relacionamento com Deus e não estar envolvido em uma missão. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Deus tem o mundo no seu coração. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus formou o primeiro corpo de Cristo por meio do Espírito Santo e colocou em Maria. Ele se fez carne e habitou entre nós. 1 João capítulo 1, verso 14. Jesus foi provimento divino para a nossa salvação, por meio de sua morte e ressurreição. Voltando Jesus ao céu, Deus formou um novo corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. Esse corpo se constitui dos crentes que Deus tem acrescentado à igreja. Jesus agora funciona como cabeça do seu corpo, a igreja local, para guiá-lo na execução da vontade do Pai. Deus estabeleceu cada igreja como o corpo de Cristo, de tal forma que ele pudesse continuar sua obra redentora no mundo. Quando permitimos que Cristo funcione como cabeça da sua igreja, Deus pode usar esse corpo para executar sua vontade em todas as partes do mundo. Então vamos lá. Faça uma pausa e reflita sobre as questões sugeridas abaixo. Assinale sim ou não. Cristo conhecia a vontade do Pai enquanto esteve aqui na terra? Sim ou não? Jesus alguma vez entendeu mal os propósitos do Pai? Sim ou não? Cristo alguma vez falhou não realizando a vontade do Pai? Sim ou não? Se permitirmos que Jesus seja cabeça de nossa congregação local, existe a possibilidade de ele entender mal o que o Pai quer realizar por meio desse corpo de crente? Sim ou não? Cristo pode revelar aos membros do seu corpo como estes devem se envolver na realização dos propósitos do Pai? Sim ou não? A igreja é um organismo vivo, ela é um corpo vivo com Cristo, presente como cabeça. Cada parte desse corpo se relaciona com Cristo e com todos os outros membros. Sempre que tem acesso ao seu povo, Deus pode alcançar o mundo por meio dele. Cada igreja é um centro estratégico de missão mundial. Deus pode alcançar o mundo usando você. Você precisa apenas ajustar sua vida à atividade de Deus no lugar onde está. Amém? Fui pastor interino de uma pequena igreja em Vancouver. A família de um refugiado do Laos tinha se unido à igreja uma semana antes de eu chegar. Sei que Deus nunca acrescenta uma pessoa à igreja acidentalmente. Aqueles que são acrescentados à igreja são o meu ministério. Minha responsabilidade como pastor era ver o que Deus estava fazendo ao acrescentar aquela família à nossa igreja. Eu precisava ver o que Deus queria fazer na vida deles por meio de nossa igreja. Aquele chefe de família tinha sido salvo por Cristo em um campo de refugiados na Tailândia. Sua vida tinha sido transformada de maneira tão maravilhosa que ele queria que todo o povo laosiano conhecesse Jesus. Ele saiu pela comunidade à procura de seus conterrâneos, a fim de levá-los a Cristo. Na primeira semana, Thomas ganhou 15 pessoas adultas para Cristo. Na semana seguinte foram só 11, e ele chorou porque achava que não tinha sido suficiente fiel ao Senhor. Na primeira assembleia da igreja que tivemos, eu disse: precisamos começar uma missão para os laosianos em nossa igreja.
Compartilhei tudo o que eu sabia sobre aquilo com a igreja. Disse a ela que acreditava que Deus estava levando aquelas pessoas a Cristo, a fim de que pudéssemos abrir uma missão entre eles. Então perguntei à igreja o que ela achava que Deus queria. Foi aprovado iniciar-se um trabalho entre os laosianos. Depois acrescentei, creio que devemos convidar Thomas para ser o líder do grupo. Compartilhei com a igreja o que Deus estava fazendo na vida de Thomas. Deus tinha dado a ele um coração de pastor, ele tinha um desejo muito grande de evangelizar, havia se matriculado no curso de teologia, a fim de se preparar melhor para fazer o que Deus quisesse de sua vida. Foi aprovado o convite a Thomas para ser pastor dessa nova missão. 2 meses depois, Thomas foi convidado para uma reunião de pastores de um grupo étnico em São Luís. E ele me perguntou se podia ir. Claro, respondi. Ele me perguntou, posso levar alguns amigos comigo? Eu não sabia o que ele estava querendo até me dizer que queria levar 18 pessoas. Disse-me, Harry, você se importaria se eu voltasse passando pelas principais cidades do Canadá? Eu tenho compatriotas em todas essas cidades. Deus quer que eu vá para levar alguns deles a Cristo. Se Deus me ajudar, eu encontrarei pastores para eles. E assim poderemos ter uma igreja em cada das maiores cidades do Canadá. Desse modo, eu fiquei sabendo que Deus estava fazendo algo especial. Eu disse, vá, Thomas, por favor. Ele foi mais tarde no Natal daquele ano. Laosianos de todas as partes do Canadá vieram para celebrar a nova vida que havia encontrado em Cristo. Algum tempo depois voltei a fazer uma visita a Vancouver. Perguntei por Thomas. O governo do Laos havia dado permissão para se organizar igrejas lá. Thomas havia retornado à sua pátria para pregar o evangelho e 133 pessoas de sua família haviam se convertido. Ele organizara 4 igrejas e ligara a igreja em Vancouver e as igrejas do Laos, pelo desejo de ver o povo laosiano aos pés de Cristo. Nós havíamos visto apenas um refugiado laosiano, mas o que o Senhor estava vendo? Ele viu um povo e uma nação inteira sendo atraído para o Evangelho. Quando Deus distingue uma igreja local, colocando ali um povo membro do corpo, peça a Deus para lhe mostrar o que Ele está para fazer. Ele quer alcançar sua comunidade e talvez até o mundo por intermédio de sua igreja. Aleluia. Causando impacto no mundo. Leia a história de Filipe e o etíope em Atos 8, 26 ao 39. Responda às seguintes perguntas. Quem orientou Filipe no sentido de envolver-se no que Deus ia fazer em favor do etíope? No princípio, que informação Filipe tinha sobre o que deveria fazer? Quando viu o etíope, Filipe procurava saber o que o pai estava fazendo. Que atividade divina Filipe percebeu? O que o Espírito disse a Filipe para fazer em seguida? O que Filipe fez para descobrir o que Deus estava fazendo na vida daquele homem? O que Deus fez na vida do etíope por meio de Filipe? Baseando-se no que sabemos a respeito do etíope, que impacto esse encontro pode ter tido na disseminação do Evangelho? Continuando a leitura. Resposta 1. Um anjo do Senhor e o Espírito guiaram Filipe. 2. Ele sabia apenas que deveria viajar para o sul na estrada de Jerusalém para Gaza. 3. Ele viu um homem temente a Deus que havia estado em Jerusalém para adorar. Considerando o fato de que o etíope estava lendo o profeta Isaías, Filipe viu um homem que buscava a Deus, um homem interessado em assuntos espirituais. Filipe sabia que só mesmo Deus poderia atrair uma pessoa daquela maneira. 4. O Espírito disse a Filipe para chegar perto do carro, assim poderia descobrir o que precisava fazer para juntar-se a Deus naquilo que estava fazendo.
5. Filipe fez uma pergunta exploratória. Deus usou Filipe para proclamar as boas novas de Jesus Cristo. O etíope creu na mensagem do Evangelho, foi salvo e batizado. Deus evidentemente tinha um plano para levar a mensagem do Evangelho à Etiópia. Ele escolheu um líder-chave no governo e usou Filipe para levá-lo a Cristo. A obediência de Filipe no único dia foi usada por Deus para levar o Evangelho a um reino estratégico na África. Olha que tremendo. Pense em sua comunidade, em que área alguém poderia ser usado por Deus de maneira a causar um impacto em missões mundiais. Assinale os itens que se aplicam à sua situação e relacione outros que você possa imaginar. Estudantes estrangeiros que fazem parte de alguma faculdade em sua cidade. Funcionários estrangeiros de empresas internacionais que trabalham em sua cidade. Turistas estrangeiros. Marinheiros de outros países que passam por sua cidade. Pessoas de outros grupos étnicos que vivem em sua cidade e se comunicam frequentemente com sua terra natal. Empresários de sua cidade que têm negócios com firmas de outros países. Jovens e estudantes que podem vir a ser chamados para serem missionários. Leigos que estariam prontos para o trabalho missionário voluntário, em projetos de duração curta e definida. Evangelismo, prestação de serviços, médicos e identitários, socorro a vítimas de tragédias, etc. Outros. Ore perguntando a Deus se Ele quer que você se envolva de alguma maneira com algum desses grupos. Continuando a leitura. Quando você ajusta sua vida a Deus e se torna uma pessoa do reino, Ele pode envolvê-lo em sua obra em qualquer parte do mundo. Ele está trabalhando em todos os lugares do mundo, edificando seu reino. Eu estava fazendo uma conferência em Minneapolis a respeito de nossa participação com Deus na obra que visa alcançar o mundo todo. Um pastor de uma igreja da cidade disse: foi assim que Deus me disse que eu deveria funcionar como pastor. Começamos a procurar o que Deus estava fazendo. Uma pessoa veio da Jamaica e se uniu à nossa igreja. Essa pessoa me perguntou se eu poderia ir à Jamaica para pregar. Disse que seu país precisava muito de Deus. Então levei algumas pessoas comigo e iniciamos 3 igrejas lá. No mês seguinte, Deus acrescentou à nossa igreja uma pessoa de outra nação, do Caribe. Fomos lá também e plantamos algumas igrejas. Agora estamos mantendo o trabalho missionário em 3 países do Caribe. Ele sorriu e disse: no domingo passado, uma pessoa de Gana, na parte ocidental da África, se uniu à nossa igreja. Eu não imagino o que Deus vai fazer, mas nós estamos prontos. Eu só quero ver. Eles descobriram que são cidadãos do reino. Experimentar Deus, poder conhecer e fazer sua vontade é colocar a vida no centro de sua vontade e permitir que o Espírito Santo mostre por que determinada coisa aconteceu em sua igreja. Ajuste sua vida a Deus e deixe o trabalho por seu intermédio para atrair o mundo. Não é mesmo uma tristeza quando nos tornamos tão centrados em nós mesmos que só vamos a Deus para dizer: Senhor, me abençoa, abençoa minha família, abençoa minha igreja. Provavelmente Deus dirá algo assim: eu tenho procurado fazer exatamente isso o tempo todo, mas de maneira totalmente diferente do que você espera. Você tem de negar-se a si mesmo, tem de tomar a cruz e me seguir. Vou levá-lo a lugares onde estou agindo, aos quais quero acrescentar você. Você será um instrumento em minhas mãos, de modo que eu possa alcançar o mundo todo. E quando eu fizer isso por intermédio de você, aí sim você vai experimentar as minhas bênçãos. Uau! Faça uma revisão do estudo de hoje, ore pedindo a Deus que Ele identifique as afirmações ou os versículos que quer que você compreenda, aprenda ou pratique. Sublinhe-os, depois responda as perguntas. Estarei as perguntas e o resumo: eu sou uma pessoa do reino e Jesus é meu rei. Ter relação com Cristo é estar envolvido em sua missão. Todas as igrejas e missões do mundo são um centro estratégico de missões
mundiais. Todas as vezes que Deus tem acesso à nossa igreja, Ele pode alcançar o mundo por nosso intermédio. Deixa eu orar, Pai, graças te damos por esse momento de estarmos aqui, sendo igreja do reino, sendo corpo de Cristo, sendo, Senhor, cidadão do reino, do teu reino. Queremos fazer a tua vontade, nos capacita para isso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até amanhã.